Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma ministração das lições bíblicas da EBD da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre a sutileza de Satanás, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás neste ataque. Semana passada estudamos sobre a sutileza da normalização do divórcio, essa normalização voltada para o aspecto da banalização, e aprendemos coisas muito importantes ali sobre esse assunto tão polêmico, tão discutido e que tem trazido grandes dificuldades de entendimento dentro do ambiente cristão. Mas tivemos ali uma aula onde a gente pôde entender algumas coisas que são importantíssimas para que a igreja esteja protegida e tendo uma postura de não banalizar essa questão do divórcio. E agora, domingo, iremos estudar a lição número 5 sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto ouro dessa lição está em Romanos capítulo 1, versículo 20, e a verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Pois bem, irmãos, a nossa lição está com a leitura bíblica em classe em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 23. Não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas você, professor, sempre tem que ler para que você se contextualize dentro da lição. Pois bem, lição número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós vamos falar sobre essas duas doutrinas que são perigosíssimas e que têm se disseminado pelo mundo de então de uma forma muito rápida. E o que nós veremos nessa lição que está relacionado à sutileza de Satanás em relação à igreja com esses assuntos? Primeiramente, nós vamos ver o conceito filosófico de materialismo e ateísmo. Irmãos, nós não vamos fazer dessa aula, dessa lição, uma lição histórica. Se nós formos falar sobre o materialismo e ateísmo detalhadamente, a história do materialismo, do ateísmo, passando por vários períodos, nós iríamos ficar aqui umas 2 horas ou até mais, e o nosso tempo seria um tempo muito pouco para isso. Então nós vamos nos ater exatamente na questão do materialismo e do ateísmo como um perigo para a igreja. E nós vamos primeiramente entender o conceito filosófico de materialismo e ateísmo. Por quê? Porque existe o conceito filosófico e existe o conceito amplo. Então, primeiramente, temos que entender o que é materialismo e ateísmo segundo a filosofia, para depois trazermos um conceito mais amplo destas duas doutrinas. Nós veremos também qual que é a origem do materialismo e do ateísmo. Se você for olhar essa origem pela filosofia, você vai ver que o materialismo e o ateísmo começam como um movimento há uns 300 anos atrás, no século XVIII, onde vários personagens importantes daqueles séculos expuseram a sua posição de materialista e de ateístas. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que o materialismo e o ateísmo já vem como origem muito antes do século XVIII. Vamos ver também quais são os principais pressupostos. Dentro desse tópico, nós abordaremos quais são os principais ensinamentos do materialismo e do ateísmo. É lógico que não vamos abordar todos, mas os 2 principais ensinamentos do materialismo e do ateísmo. E veremos também qual a interligação que há entre o materialismo e o ateísmo. Nós sabemos que ambos são interligados, mas qual é essa interligação? Nós vamos ver, E vamos ver também sobre os perigos que o materialismo e o ateísmo ele representa para a igreja. E a grande questão é
Fizemos uma pergunta hoje no estudo de professores presencial que nós temos aqui em nosso campo, e a pergunta que eu fiz para os professores que ali estavam era o seguinte: será que nós temos dentro da igreja crentes ateístas e crentes materialistas? Isso mesmo, crente ateu. Mas crente ateu, como assim? Pois bem, para respondermos esta pergunta, nós temos que entender o conceito filosófico de materialismo e ateísmo e o conceito amplo dessas duas doutrinas. Aí nós vamos descobrir se temos hoje crentes ateus dentro da igreja e crentes materialistas dentro da igreja. Ao longo da lição a gente vai abordar essa questão. E veremos por fim qual a postura da igreja e a postura do cristão individualmente quanto a essas duas doutrinas tão perigosas que são as doutrinas do ateísmo e também do materialismo. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde vamos ter um panorama ou uma visão geral sobre o materialismo e sobre o ateísmo. Eu aconselho o professor não se aprofundar muito, porque essa lição é uma lição de 4 tópicos e o assunto abordado é um assunto que ele tem muita informação. Então é necessário que o professor ele seja bem sucinto e sintetize as informações de maneira clara e objetiva para que o aluno entenda, sem você precisar se aprofundar muito. É o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos então compreender o materialismo e o ateísmo dentro de uma visão geral dessa doutrina. A imagem sugestiva que nós vemos já nos dá uma ideia do qual é o conceito de materialismo. Então, primeiramente, temos que entender o conceito filosófico de materialismo. E aí vemos 2 homens conversando, um como materialista e o outro como alguém que crê em Deus. E o materialista está dizendo o seguinte: olha, a matéria é a única realidade. Já o outro está dizendo, olha, o mundo espiritual também é uma realidade. Então aqui nós temos o conceito filosófico de materialismo. Materialismo, então, trata-se do quê? Da doutrina que segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Ou seja, para o materialismo, a única realidade é a matéria. Ou seja, temos aqui à minha frente um computador, um notebook. Esse computador é real por quê? Porque eu posso tocá-lo, eu posso vê-lo. Então, para o materialismo, só existe aquilo que é concreto, aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser visto. Logo, então, a matéria é a única coisa que existe. Então, nesse aspecto, o materialismo ele nega a realidade do mundo espiritual. Então, para o materialismo, não existe um mundo espiritual, apenas um mundo físico. E o materialismo está diretamente ligado ao mecanicismo, está diretamente ligado, aquilo que é físico, aquilo que é concreto, aquilo que se pode ver, que se pode tocar. Então, negam extremamente 100% a realidade do mundo espiritual. Não existe um mundo espiritual, existe um mundo real e este mundo real é a matéria, é aquilo que pode ser visto, é aquilo que pode ser tocado. Mas o materialismo peca porque não é porque algo que não é matéria, não é porque algo que não seja matéria que não venha a existir. Por exemplo, a dor. Nós não vemos a dor, mas nós sabemos que a dor existe. Por quê? Porque nós sentimos a dor. A dor não é matéria. A dor é abstrata, é algo abstrato, é algo que não se toca, é algo que não se vê. Mas nós sabemos que a dor existe, bem como outras realidades, como o próprio ar que respiramos, o vento que sentimos. Então, sabemos que o fato de uma coisa não ser matéria não quer dizer que ela não existe. Mas, para o materialismo, só existe, só é real aquilo que é matéria. E dessa forma, então, eles negam o mundo espiritual. Então, para o materialismo, por não haver uma outra realidade que não seja matéria, logo então a religião se torna desnecessária. Por quê? Porque não existe um mundo espiritual.
Se não existe um mundo espiritual, então não há necessidade da religião. A religião se torna algo inútil. Então, sendo assim, o materialismo ensina que, já que a realidade única é a matéria, não existe um mundo espiritual, logo então qualquer coisa que se relaciona ao mundo espiritual, tais como milagres, né, e outras coisas que para eles são sobrenaturais, então não existem. Por quê? Porque são algo abstratos, algo que não se pode tocar, que não se pode ver. Sendo assim, então, é algo que para eles é o que? É inexistente. Então, não, para eles, então, a tal da religião não é necessária, é inútil, porque não existe o mundo espiritual. Então, esse é o conceito filosófico de materialismo. E nós poderíamos aqui falar sobre os tipos de materialismo, tipos e aspectos do materialismo, mas não vamos entrar porque nós vamos depois abordar o conceito ampliado do materialismo. Mas temos o materialismo histórico, que é o materialismo, né, que nós estamos estudando, o conceito filosófico, tem o materialismo dialético, o materialismo mecanicista e por aí vai. Mas o que nós precisamos entender sobre materialismo é que dentro do conceito filosófico, o materialismo, ele tem dois aspectos muito importantes. Existe o materialismo sem Deus, que é esse materialismo filosófico, de que a única realidade existente é a matéria, mas existe também o materialismo com Deus. O que é o materialismo com Deus? Aqui começamos a responder aquela pergunta lá atrás, se existe crentes materialistas e ateístas. O materialismo com Deus é aquele indivíduo, é aquele que ele não nega o espiritual, ele crê no espiritual, ele sabe da realidade do espiritual, porém ele foca no material. Ele tem o material como centro da vida dele. Então, o materialismo com Deus se trata de crentes pessoas que creem em Deus, que creem no mundo espiritual, em tudo que se relaciona ao mundo espiritual, mas porém o centro da sua vida é a matéria. O centro da sua vida é a busca por aquilo que é material. Esse é o materialismo com Deus. E o materialismo sem Deus, já dissemos aqui, é aquele que ele é unicamente, não existe mundo espiritual, só existe matéria. Então esse é o conceito, né, filosófico aí de materialismo. Pois bem, para o materialismo, então, uma vez que tudo é matéria e não existe, né, nada espiritual, então para o materialismo, para explicar a origem de todas as coisas que nós vemos, que podem ser vistas e tocadas, o materialismo, então, ele ensina que tudo que existe, que nós podemos ver, que nós podemos tocar, inclusive a natureza e tudo mais, são frutos dos átomos, partículas, que são partículas materiais, que não foram criados por ninguém. Então, eles vão pela estrutura da matéria. O que é a estrutura da matéria? Aí entra a ciência, né? A matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Então, esses átomos é a matéria que deu origem a todas as coisas. E só com um detalhe, esses átomos, para o materialismo, não foram criados por ninguém. Então, tudo que existe está dentro do materialismo mecanicista, em que a própria matéria foi dando origem a todas as coisas que existem. Aí entra a teoria da evolução, né? E por aí vai. Então, partindo deste ensinamento, eles consideram que aquela revelação bíblica que está lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, olha só o que diz lá. Porque nele quem? Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Coisas visíveis, aquilo que nós vemos, invisíveis, o ar que respiramos e muitas outras coisas mais. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, para os materialistas, né, essa revelação bíblica nada mais é do que uma superstição, produto da imaginação humana. Por quê? Porque para o materialismo, tudo que existe foi criado, surgiu a partir da própria matéria. Não houve um criador dessas coisas. A própria matéria é que foi dando origem, de maneira mecanicista, às demais coisas que existem. Pois bem, esse é o conceito filosófico de materialismo. E nós temos o conceito filosófico de ateísmo. Então nós vimos o que é materialismo, vimos o conceito filosófico de materialismo e vimos o conceito amplo. O conceito amplo nos fala de um materialismo sem Deus e um materialismo com Deus. E já explicamos que o materialismo com Deus se trata daquele em que a pessoa ela crê no espiritual, mas foca e tem como centro da sua vida o material, a matéria, a busca por aquilo que é material. E o materialismo sem Deus, que é o materialismo que nega a existência de um mundo espiritual, ensinando que só existe uma realidade, que é a matéria, que é o mundo físico, o mundo espiritual, do qual o homem faz parte também como matéria, veremos mais na frente. Bom, uma vez que nós entendemos o que é o materialismo, qual que é o conceito filosófico de ateísmo? Também conceito filosófico, porque a partir da filosofia é que vê o conceito tanto de materialismo como de ateísmo. Então, qual que é o conceito filosófico de ateísmo? Muito fácil, né? Doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revela a Bíblia. Então, a imagem que nós vemos, a palavra God, que quer dizer Deus, né, riscada da mente desse indivíduo, está dizendo exatamente isso. Deus não existe. Só que é importante observarmos que o ateísmo ele não nega apenas a existência do Deus que nós cremos, mas de qualquer tipo de Deus e qualquer tipo de divindade. E principalmente do Deus da Bíblia, esse Deus pessoal que nós conhecemos. Então, sendo assim, nós podemos dizer que, não existindo Deus, o ateísmo também segue o mesmo raciocínio do materialismo. Porque se não existe Deus, logo então não existe um mundo espiritual. Não existe céu, não existe inferno, não existe adversário, não existe os anjos, demônios, não existe pecado. E para o ateísmo, tudo isso também é fruto da imaginação humana. Inclusive a Bíblia, que para o ateísmo é um livro comum que foi criado pelo homem, que foi criado pelo ser humano. Não é um livro sagrado, inspirado, inerrante, é um livro qualquer criado pelo homem. Então, o conceito filosófico de ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, Deus da Bíblia, e qualquer tipo de Deus e qualquer tipo de divindade, negando também automaticamente, assim como o materialismo, que haja a existência de um mundo espiritual, porque se não existe Deus, então não existe também um mundo espiritual e nada que se relaciona ao mundo espiritual. Mas é importante observar também que o ateísmo tem o seu conceito amplo. E no seu conceito amplo, nós temos tipos e aspectos de ateísmo. Nós temos, por exemplo, as duas classes do ateísmo. Então nós temos, primeiramente, o ateísmo teórico. O que é o ateísmo teórico? É aquele que, através de seu raciocínio da sua mente, nega a existência de Deus e exige daqueles que creem em Deus prova da sua existência. Salmo 14, verso 1 e 53, verso 1, diz assim: diz o nécio, o louco em seu coração, não há Deus, não existe Deus. Esse é o ateísmo teórico. É o mesmo ateísta gnóstico, à sua esquerda, na imagem à esquerda. O ateísta gnóstico é exatamente o ateísta teórico. É aquele que diz, eu não acredito que Deus exista e eu sei que eles não, e sei que nenhum outro tipo de Deus existe. Isso é o quê? Isso é tolice. Esse é o ateísmo teórico, que é o mesmo ateísta gnóstico. Então, temos também o ateísta prático. Qual que é o ateísta prático? O ateísta prático é aquele que não faz o menor esforço
para desacreditar ninguém que Deus existe. Só que eles simplesmente vivem como se Deus não existisse. Porque eles entendem que se eles negarem a existência de Deus, se eles ignorarem a existência de Deus, eles ficarão impunes dos seus erros, não vão sofrer consequência dos seus erros. Então, nós temos o ateu gnóstico, que é o mesmo ateísmo teórico, é aquele que diz, olha, não existe Deus. O ateu gnóstico ou o ateu teórico, ele não acredita em deuses e negam veemente a sua existência. Já o ateu prático ou o ateísmo prático, que seria o agnóstico, é aquele que diz, olha, eu não acredito que algum Deus exista, mas estou reivindicando isso, mas não estou reivindicando isso, posso estar errado, quer dizer, pode ser que exista um outro Deus. Então, o ateu agnóstico, ele não aceita, mas também não rejeita a possibilidade, a ideia de haver um ou mais Deus. Porém, ele vive como se Deus não existisse. E ele não busca querer, prova de ninguém que Deus existe, porque ele não crê que exista Deus algum, mas também não se preocupa em ficar buscando provas com alguém. E aí nós temos o ateísta militante, que é aquele que ele é o chama-se neo-ateísmo, que a revista fala, é aquele que é ativista, é aquele que tenta convencer as pessoas de que Deus não existe. Então você observa que tanto o ateísmo como o materialismo não tem apenas um conceito filosófico, mas tem um conceito mais amplo, um conceito mais abrangente. Pois bem, mas qual que é a interligação que há entre o materialismo e o ateísmo? Conforme a imagem sugere, o ateísmo e o materialismo, eles andam de mãos dadas, eles estão juntinhos um com o outro. O ateísmo está ligado diretamente ao materialismo, o ateísmo está ligado diretamente ao idealismo, o ateísmo está ligado diretamente ao mecanicismo, o ateísmo está ligado diretamente a outras doutrinas. Mas em se tratando do materialismo e do ateísmo, os dois são as duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Onde está essa interligação? É fácil, porque ambos, tanto o materialismo como o ateísmo, eles negam a realidade do mundo espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Aqui está exatamente essa interligação entre o ateísmo e o materialismo. É que ambos negam a existência do mundo espiritual. E para eles, tanto um como o outro, a matéria é a única realidade possível que existe. Então isso é uma sutileza de Satanás. Para quê? Para esconder do homem a realidade da eternidade. Porque como o materialismo e o ateísmo estão ligados nessa questão de negar o mundo espiritual, logo eles não creem em vida eterna. E isso é uma sutileza de Satanás, porque o homem, então, ele fica privado de saber entender que após a sua morte, ele terá uma vida eterna. Seja esta com Deus ou sem Deus. E no caso do ateísmo e do materialismo, evidentemente não creem que Deus existe, logo então essa eternidade com certeza não será com Deus. Então aqui está a sutileza de Satanás nessa questão do materialismo, dessa interligação do materialismo e também do ateísmo. Pois bem, irmãos, poderíamos demorar mais aqui, mas eu acho que é o suficiente para você, como professor, levar o aluno a entender essa visão geral sobre o ateísmo e o materialismo. Lembre-se, é um panorama, é uma visão geral e não algo detalhado. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver sobre as raízes do materialismo e do ateísmo, a origem do materialismo e do ateísmo. É lógico, se você for pela filosofia, a filosofia ela vai determinar uma data de início, do ateísmo e materialismo com cerca de 300 anos a 200 anos atrás, no século XVIII mais ou menos. Mas, para eles, agora para nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que tanto o materialismo como o ateísmo já existem
muitos milhares de anos atrás, como consequência do pecado do homem. Então, a partir da queda do homem, o ser humano começou a nascer caído, contaminado, corrompido pelo pecado. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram. Então a imagem sugestiva desse efeito dominó é exatamente isso que aconteceu. Quando o homem peca, e a imagem é representada por esse boneco empurrando o dominó, quando o homem peca, ele causa um efeito dominó sobre a terra. E esse efeito dominó são as consequências diversas que virão sobre a terra e sobre a vida do próprio homem. E entre essas consequências está exatamente o quê? O materialismo e o ateísmo. Então, com a entrada do pecado no mundo, começou a surgir no coração do homem a incredulidade, a rejeição a Deus. Então tudo isso começa a tomar conta do coração do homem, a dureza do coração do homem e, consequentemente, ao longo de todo o processo da vida humana, o materialismo e o ateísmo vão se consolidando a partir aí da queda do homem como consequência do pecado. Agora, é bom observar aqui, Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23, nós observamos que Paulo ele vai destacar que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas por ele. E tudo aquilo que Deus criou por si só já deveria ser suficiente para conduzir os homens a crerem, buscarem e glorificar a Deus. Por quê? Porque o ateísmo e o materialismo levam o homem a não crer na existência de Deus e não crer no mundo espiritual. E não crer que tudo que está aí, toda a criação, né, não foi criada por alguém, mas surgiu a partir da própria matéria. Mas o que Paulo vai mostrar para nós, lá em Romanos 1, 18 e 23, é exatamente falando sobre isto. Paulo vai deixar bem claro ali que a obra criadora de Deus já é suficiente para levar o homem a crer na existência de Deus. Então, nessa questão de não crer em Deus, de não crer no mundo espiritual, de não crer na obra criadora como a obra criada por Deus, isso não vai tornar o homem indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus, que é a sua obra criadora, né, ela tem se manifestado tanto na luz da consciência do homem, como também como testemunho da criação. Lá em Salmo 19:1 diz, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a própria obra criadora, quando eu falo obra criadora, é todas as coisas que nós vemos, natureza, tudo isso, universo, tudo, nós, animais, tudo foi criado por Deus. E isso, por si só, já seria suficiente para levar o homem a crer na existência de Deus. Então o homem ele está indesculpável. Paulo está dizendo nesse texto que o ateísmo é uma tolice. Por quê? Porque, primeiro, ninguém nasce ateu. Apesar do pecado, ninguém nasce ateu. O homem ele nasce debaixo do pecado, nasce corrompido pelo pecado, contaminado pelo pecado, mas nasce com livre-arbítrio. E ao longo da sua vida, ele vai, né, poder ter a oportunidade de ver Deus através da sua obra criadora. Então, na verdade, o ateísmo é uma escolha, o materialismo é uma escolha, porque mesmo diante de tantas evidências, o homem acaba escolhendo não acreditar em Deus e não acreditar no mundo espiritual. Então, a revelação natural de Deus, que é a obra, que é toda a sua obra criadora, é suficiente para tornar o homem indesculpável diante de Deus. Então, naquele dia do juízo final, o homem Deus não vai aceitar a desculpa do homem ao dizer, mas Deus, eu não acreditei no Senhor porque eu não vi o Senhor. Por quê? Porque a obra criadora de Deus está aí. Não tem como tudo que existe aí ter surgido a partir da própria matéria. Mesmo que tudo que surgiu a partir, né, do átomo, a pergunta é, quem criou o átomo? Então, de qualquer forma, o ateísmo e o materialismo, eles barram essa situação de serem indesculpáveis diante de Deus. Então Paulo vai continuar também falando sobre algo muito importante, que tudo isso
toda essa incredulidade, toda essa doutrina de ateísmo, de materialismo, que veio como consequência do pecado, é também fruto da cegueira espiritual do homem. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Isso quer dizer o quê? Que Satanás provocou uma cegueira no homem. Mas não é uma cegueira provocada nos olhos, mas é uma cegueira provocada na mente, no coração do homem. E essa cegueira provocada na mente, no coração do homem, incapacita o homem para enxergar a realidade espiritual e tudo que se refere a essa realidade espiritual. Então, uma vez que o homem ele foi cegado por Satanás, ele acaba não enxergando essa realidade espiritual. E aí, o que vai acontecer? O homem ele vai sendo conduzido pelo próprio adversário, conforme a imagem sugere, para o abismo. Então, o materialismo e o ateísmo nada mais são que o resultado dessa cegueira espiritual, dessa escuridão, desse obscurecimento, que o inimigo implantou na mente e no coração dos homens, levando-os a não enxergarem Deus. Então, o homem, endurecido pelo pecado, cegado pelo adversário, o que acontece? Ele não consegue enxergar Deus, mesmo que Deus se revele de forma bem clara e objetiva, como tem se revelado através da obra criadora. Então nós observamos aqui, nessa raiz do materialismo, nessa origem do materialismo e do ateísmo, que tudo vem como consequência do pecado. Mas aí passa pela escolha do homem. Porque mesmo os ateus, em algum momento, já ouviram o Evangelho, já ouviram sobre Deus, já ouviram sobre a obra redentora, já ouviram sobre a obra criadora, mas escolheram não crer em Deus, não crer no Criador. Por quê? Porque permitiram, pelas suas escolhas, essa cegueira espiritual. Uma cegueira que está levando esses homens para o abismo, para a condenação eterna. Então, resumindo esse tópico, a origem primária, a raiz primária do materialismo e do ateísmo vem ao mundo como consequência do pecado ali de Adão e Eva. Pois bem, no terceiro tópico, nós vamos ver os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Quais são os principais ensinamentos do materialismo e do ateísmo? A imagem sugere, olha, pode parar, Deus não existe e eu decido a minha vida. Então, entre muitos ensinamentos do materialismo e do ateísmo que se interligam, conforme vimos lá atrás, um dos principais ensinamentos é esse, a negação da existência de Deus. Então, ambas doutrinas, elas se firmam em pressupostos científicos para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Só que, vamos comparar o ateísmo e o materialismo com o cego de nascença. Você nunca vai ouvir um cego de nascença dizer, a não ser que ele seja um ateu, você nunca vai ouvir um cego de nascença dizer que as cores não existem porque ele nunca viu as cores. Você nunca vai ouvir um cego dizer isso, a não ser que ele seja ateu. Olha só, cego de nascença. Ele nunca viu as cores na vida dele. Mas ele não vai dizer nunca para ninguém que as cores não existem, apesar dele nunca ter visto. Então, o grande problema do ateísmo é exatamente isso. É que, para eles crerem em Deus, eles não creem que Deus existe porque não veem Deus. Eles querem ver a pessoa de Deus. Então, eles acabam se firmando em pressupostos científicos de que Deus, e as demais verdades espirituais não existem. Só que essa negação deles não acontece em razão de fatos cientificamente comprovados. Por quê? Porque a ciência nunca comprovou que Deus não existe. Essa negação parte do princípio da recusa deles em reconhecer as evidências apresentadas pela obra criadora de Deus. Então, a obra criadora de Deus, já por si só, é a evidência de que Deus existe.
mas eles tentam, né, partir do pressuposto científico de que Deus não existe, de que tudo é uma cadeia evolutiva. Mas nós sabemos perfeitamente que, cientificamente, a ciência nunca conseguiu provar que Deus não existe. Então, só o fato do ateu querer provar que Deus não existe já é uma afirmação que Deus existe. Então, quando eles negam a existência de Deus, não resta para o homem nenhum outro ser superior aos homens. Então, quando isso acontece, é muito mais fácil, muito mais aceitável para o homem aceitar que ele é o seu próprio Deus. Que ele, sendo o seu próprio Deus, o próprio homem sendo o seu próprio Deus, porque não existe um Deus superior, não existe um ser superior, então ele pode decidir tudo a seu respeito. A vida é dele, eu que controlo a minha vida, eu vivo a minha vida como eu quiser. Por quê? Porque Deus não existe. Se Deus não existe, eu sou o meu Deus, eu sou o próprio Deus da minha vida. Então nós vemos aqui uma outra sutileza de Satanás, por quê? Exatamente porque quando o homem não crê na existência de Deus, é muito mais fácil para Satanás arrebatar essas pessoas para a condenação eterna junto com ele, a imagem sugestiva. Ora, se o indivíduo não crê que Deus existe, logo ele não crê no mundo espiritual, não crê em nada que se relaciona ao mundo espiritual, não crê em demônios, não crê em nada disso como dissemos lá atrás, então fica muito mais fácil para Satanás arrastar essas pessoas para a condenação eterna, arrastar essas pessoas para o abismo, para o abismo da condenação. E é isso que ele está fazendo com essas pessoas que não creem na existência de Deus e não creem em Deus. Então, essas pessoas são fáceis, está fácil para ele, então, arrebatar essas pessoas para a condenação. E ali, nesse momento, é que a pessoa que viveu a vida inteira dizendo que Deus não existia, que o mundo espiritual não existe, é neste momento que ele vai ver a realidade, e aí já é tarde demais. Então, esse é o primeiro ensinamento do ateísmo e do materialismo, negam a existência de Deus. O segundo ensinamento dentro do materialismo e do ateísmo, né, é a negação de que o homem é um ser singular, um ser único, um ser diferente dos demais seres vivos que Deus criou. Então, o materialismo e o ateísmo, eles negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Ou seja, eles ensinam que o homem não é diferente das demais criaturas. Eles ensinam que o homem não possui uma alma imortal, conforme a imagem sugere. Lembra, são imagens meramente ilustrativas. Então, para eles, o homem não possui uma alma mortal. Então, para eles, o homem não passa de um simples produto de uma cadeia evolutiva. Aí entra a teoria da evolução de Charles Darwin, de Darwin. Ou seja, para o materialismo e para o ateísmo, como o homem é apenas matéria e é igual aos demais animais, não tem uma alma imortal, logo então o homem morreu, acabou. Por quê? Porque ele é simplesmente matéria. Ou seja, a matéria ela é consumida. A matéria ela é destruída, a matéria se deteriora. Então, como o homem é matéria, e eles não estão errados, o homem é matéria, só que o homem ele é matéria pelo corpo, mas é espiritual pela alma e pelo espírito. Mas para o materialismo e o ateísmo, o homem é apenas matéria. Sendo matéria, morreu, acabou. Assim como os demais seres vivos da Terra. Então eles negam essa singularidade aí do ser humano, colocando o homem na mesma condição dos demais seres vivos da Terra. Só que nós sabemos que o homem é o ser mais singular da criação. O homem é considerado a coroa da criação. Por quê? Porque Gênesis 1:26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí nós temos a imagem sugestiva. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não vamos entrar nos detalhes de imagem e semelhança porque o tempo não irá nos permitir. Mas quando nós observamos o relato bíblico da criação, quando você vê ali em Gênesis, capítulo 1, o relato bíblico da criação, nós vamos perceber ali que o homem foi criado de forma distinta, de forma diferente dos demais seres vivos da Terra.
Inclusive o homem vai receber o próprio fôlego de vida diretamente do sopro de Deus. Ou seja, para todas as demais coisas criadas, inclusive os próprios animais, Deus usou o verbo haja. E aí, para criar o homem, Deus ele vai criar de forma diferente. Ele vai usar o pó da terra, vai criar o homem e vai dar vida ao homem a partir do seu sopro. Então esse relato por si só já é um relato mostrando a singularidade do ser humano na criação de Deus. Mas o materialismo e o ateísmo, eles negam veemente essa singularidade. Para eles, repito, o homem é como um animal, morreu, acabou. Então, nesse terceiro tópico, é nós abordarmos essas duas principais doutrinas do ateísmo e do materialismo, porque estão interligadas, que é a negação da existência de Deus e a negação de que o homem ele é um ser singular, mas que o homem ele é um ser como todos os demais seres vivos e na sua morte tudo se acaba. Pois bem, assim chegamos ao quarto tópico. Os irmãos percebam que estamos sendo bem sucinto, bem resumido, né? Resumido, mas com objetividade e clareza para que os irmãos possam entender. Agora vamos ver no quarto tópico a postura da igreja em relação ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro, a igreja precisa afirmar as verdades bíblicas. Então, qualquer refutação às doutrinas do materialismo e do ateísmo devem ser primariamente pelas Escrituras, nunca por aquilo que nós vimos, mas pela palavra de Deus. Por que primeiramente pela palavra de Deus? Não pela nossa argumentação, mas primariamente pela palavra. Por quê? Porque, primeiro, é na Bíblia, é na palavra de Deus que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. A palavra de Deus vai nos revelar verdades sobre Ele de forma precisa, sem erro nenhum. Porque é na Bíblia e ela mostra Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. Então Deus criou todas as coisas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a citação está errada, irmãos, é 11, né? Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui está o que? Combatendo o ateísmo, combatendo o materialismo. Aqui diz que Deus fez os mundos. Pode perceber que o termo mundo está no plural. Deus fez os mundos. Por que mundos? Porque existe dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. E no meio disso tudo está Deus no mundo espiritual e o homem no mundo físico. Então, Deus ele criou os dois mundos. Mas para entender o mundo espiritual, é preciso que o homem tenha o quê? Tenha fé. Então, o homem só consegue entender o mundo espiritual pela fé. Mas o que a Bíblia nos mostra em Hebreus aqui é exatamente uma refutação ao ateísmo e ao materialismo que não crê, primeiramente, na existência do mundo espiritual e que não crê em Deus. Mas o problema é que lhes falta o elemento principal que vai levar o homem não apenas ficar no mundo físico, mas também entender o mundo espiritual. E que elemento esse? A fé. Pela fé, entendemos que os mundos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, foram criados por Deus. E aí, o homem, quando ele tem a fé, ele não apenas fica no campo do mundo físico, mas ele passa também para o campo do mundo espiritual e passa a entender o mundo espiritual. Então, onde vamos encontrar isso? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus também que nós aprendemos que somente a fé, mais uma vez, é o elemento fundamental para crermos em Deus e que pela criação Deus se revela. Então a palavra de Deus nos mostra que é pela fé que nós cremos
que Deus se revela pela obra criadora. É nela que nós ficamos sabendo, ou seja, na palavra de Deus, que nós ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, ele vai dizer, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então é na palavra de Deus que nós vamos descobrir que Deus se relacionou com o homem através de Cristo. É na palavra de Deus que nós encontramos respostas para todas as questões da humanidade em relação ao seu passado, quem somos, de onde viemos, ao seu presente, o que estamos fazendo aqui nessa terra, e ao futuro, para onde iremos. Então a palavra de Deus, ela vai trazer a revelação de Cristo, ela vai trazer a certeza de que a fé é o firme fundamento para entender o mundo espiritual, e ela vai trazer questões, responder questões que atormentam a humanidade. De onde viemos, quem somos e para onde iremos. Na palavra de Deus tem as respostas para tudo isso. Por isso que a primeira postura da igreja, a primeira postura do cristão é afirmar as verdades bíblicas. A segunda postura é o cristão fazer o uso correto da razão. A imagem que você vê nos dá a ilustração do que nós queremos dizer. Por quê? Porque Deus nos deu a razão, e esse é um dos motivos porque somos superiores às demais criaturas. Ou seja, o ser humano ele é superior às demais criaturas porque Deus lhe deu o quê? A razão. A razão fala do raciocínio, fala do intelecto, fala da mente, da inteligência. Então o homem ele tem a razão. Só que é necessário que nós compreendamos que existe o campo da razão e o campo da fé. Então o campo da razão está relacionado à nossa mente, ao nosso intelecto, ao nosso raciocínio. Esse é o campo da razão. E existe o campo da fé. O campo da fé está relacionado com aquilo que é o espiritual. E tanto a fé como a razão, elas estão o quê? Estão interligadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos desprezam a fé em Deus e vivem guiados pela razão. Então, quando não há essa interligação entre a fé e a razão, é que leva o homem a uma situação de incredulidade. Então, a questão da pessoa que despreza a fé e vive guiado pela razão é que eles estão firmados no entendimento intelectual, na inteligência, como se o mesmo fosse totalmente eficaz e confiável para todos os fins. Então, é preciso que haver uma interligação entre a fé e a razão. Quem despreza a fé em Deus e vive guiado pela razão, ele pode ser levado a entender que tudo vai se explicar racionalmente. Mas a fé, aquilo que a fé produz, não se explica racionalmente. Então, o grande problema do materialismo é exatamente isso. Por quê? Porque o materialismo e o ateísmo, eles fazem uso apenas do quê? Eles fazem uso apenas da razão. Eles não usam a fé. Então é preciso buscar, conforme a imagem sugere, é preciso buscar um equilíbrio entre a fé e a razão. Só que a ciência, ela não nega a existência de Deus, mas confirma. Por quê? Porque o problema do ateísmo e do materialismo é a razão. E eles fazem uso apenas da razão para poder negar a existência de Deus e do mundo espiritual. Recorrendo ao quê? Recorrendo à ciência. A ciência é a razão. Recorrendo à ciência para fundamentar os seus pressupostos, para fundamentar os seus ensinamentos. Então, pela razão, agindo apenas pela razão e usando a ciência como fundamento, eles vão dizer Deus não existe, porque cientificamente Deus não existe. Só que a ciência nunca negou, não consegue negar a existência de Deus. Pelo contrário, a ciência vem confirmando a existência de Deus, bem como muitos fatos relacionados ao mundo espiritual. Então, é preciso entender que
O cristão, ele não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus, para acreditar no mundo espiritual, pois essa faz parte do nosso ser. Ou seja, o cristão não é louco, o cristão não é maluco porque ele crê no mundo espiritual. Não, por quê? Porque ele tem a razão, mas ele tem a fé. E a fé leva a crer no mundo espiritual. Então, portanto, é preciso buscar um equilíbrio entre a fé e a razão. Então nós precisamos conciliar a fé e a razão. Por quê? Porque se abandonarmos uma das duas, nós vamos correr o risco de, primeiro, em direção à incredulidade, em direção ao fanatismo e em direção ao racionalismo. Então, se nós desprezarmos a fé, e usarmos a razão, corremos o risco de virarmos crentes ateístas e crentes materialistas, no seu conceito amplo. Por outro lado, se nós desprezarmos a razão e usarmos apenas a fé, corremos o risco de entrarmos para o caminho do fanatismo religioso. Então é preciso conciliar a fé e a razão. O grande problema do ateísmo e do materialismo é que eles usam apenas o quê? A razão, porque não tem a fé. E a fé sem razão leva o homem a tudo isso que nós já dissemos aqui. Pois bem, meus queridos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E onde é que está a sutileza de Satanás em relação a esse assunto de materialismo e ateísmo? Porque parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver quando você entende o que eu disse lá atrás. Quando você entende o conceito amplo do ateísmo e do materialismo, não focado ou endossado no conceito filosófico, mas num conceito mais amplo. Então a sutileza de Satanás está exatamente no quê? Em introduzir no meio da igreja o ateísmo prático. Lembra lá atrás do ateísmo prático? Nós aprendemos lá atrás que o ateísmo prático é aquele que vive como se Deus não existisse. Então Satanás ele usa de sutileza para introduzir, para fazer com que aquele crente que age apenas pela razão, ele se torne um ateísta prático. O que é um ateísta prático? É aquele que ele vai crer em Deus, mas vai viver como se Deus não existisse. Vai viver como se Deus não fosse o dono da vida dele. Vai viver como se ele fosse dono da própria vida e fizesse o que quisesse. E, consequentemente, também fazer com que o crente que age apenas pela razão, não busca aquele equilíbrio, ele se torne também o quê? Um materialista religioso, é o materialismo com Deus. Lembra que eu disse lá atrás, materialismo com Deus? É exatamente isso. O crente, então, ele se torna, pela sua razão, em detrimento da fé, ele se torna um materialista religioso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que leva o crente a agir, Satanás leva o crente a agir apenas pela razão em detrimento da fé, tendo o material como foco e centro da sua vida. Então ele se torna um crente ateísta prático. Por quê? Porque ele passa a viver como se Deus não existe, ele passa a se comportar como se fosse dono da sua própria vida e não devesse satisfação nenhuma a Deus. E também ele passa a viver como um materialista religioso, no qual aquilo que é material, aquilo que é matéria, se torna o foco da vida dele, se torna o centro da vida dele. E Paulo vai dizer lá em Coríntios, olha, se nós esperamos em Cristo só para esta vida, olha só, materialismo, somos os mais miseráveis de todos os pecadores. E aí Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas materiais serão o quê? Acrescentadas. Então, a grande sutileza do materialismo e do ateísmo como consequência do pecado é que Satanás tem sido sutil e tem levado muitos crentes a agirem apenas pela razão em detrimento da fé, levando esses crentes a se tornarem um ateísta prático, no qual ele vai viver a sua vida como se Deus não existisse, vai viver a sua vida como se fosse ele próprio dono da sua própria vida, sem necessidade da satisfação a Deus, e vai levar esse crente a ser um materialista em que toda a sua preocupação e o centro da sua vida será aquilo que é material. Ninguém está dizendo aqui que não se pode trabalhar e ganhar dinheiro.
né? Não é isso. Mas trata-se daquele crente que, em função da sua ação só pela razão e não pela fé, ele vai focar a sua vida naquilo que é material, em detrimento daquilo que é o espiritual. E aí então o que acontece? Ele passa a viver conforme ele quer e não conforme a palavra de Deus exige que ele viva, ou aconselha que ele viva. E ele passa a viver em função de buscar para esta vida, esquecendo-se que ele tem uma vida eterna para a qual ele nada vai poder levar daquilo que ele focar aqui na sua vida. Então aqui está a sutileza do materialismo e do ateísmo relacionado ao meio cristão. Pois bem, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição. No próximo vídeo você vê o nosso contato. Lembrando aos irmãos que nós não fazemos ministração apenas das lições da EBD, mas atuamos em todas essas áreas que vocês estão vendo aí nesse slide. E se você deseja receber gratuitamente o material em PDF, slides que eu uso para poder fazer essa ministração aqui ao vídeo, aí estão os meus contatos do WhatsApp. E por falar em WhatsApp, nós temos 2 grupos de WhatsApp que eu criei para poder enviar semanalmente, gratuitamente, material para os irmãos. Então, se você quiser, né, fazer parte desse grupo, na descrição desse vídeo vai ter aí um link do grupo 1 e o grupo 2. Se você não conseguir entrar pelo grupo 1, com certeza você conseguirá entrar pelo grupo 2. E a partir daí, então, eu estarei semanalmente enviando esse material que eu elaboro, né, e ministro gratuitamente para você, sem nenhum custo mesmo. Lembrando aos irmãos também que a nossa gravação ela é 100% amadora, nós não estamos num ambiente acusticamente fechado, então sons externos poderão ser ouvidos, mas nada que vá atrapalhar aí o entendimento da lição. Que Deus abençoe a vida de você, professor, que nesse domingo você possa levar o seu aluno a tomar cuidado, para que ele não venha agir apenas pela razão, para que assim ele não seja levado pelo adversário a ser um crente ateísta e materialista, sendo um cristão. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Você que é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, compartilhe. Você que já está inscrito, faça os seus comentários, porque isso é muito importante para o YouTube. Ele acaba entendendo que esse vídeo é relevante e acaba enviando para mais pessoas. E o nosso objetivo é que mais irmãos sejam abençoados com esse trabalho que nós buscamos fazer para auxiliar e ajudar os irmãos professores na ministração das suas aulas, para que tenhamos assim uma EBD cada vez melhor. E lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe sua vida e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus, onde nós abordaremos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Será uma lição maravilhosa. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.